Amém? Eu gostaria de que nós lêssemos um texto da palavra. Eu estou aqui com a minha esposa, Elizabeth, que sempre está ao meu lado, e eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa. Era para estar aqui, pastor Alvim e a sua esposa, Edna, até 5h30 estava certo, mas ele teve um percalço lá e não foi possível ele estar. Pastor Alvim, que é o vice-presidente lá da Regional de Suzano, estava tudo certo para ele estar conosco, mas não foi possível. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 13. Me desculpe. Mateus 13, versículo 1. Mateus 13. Nós vamos meditar no texto da palavra. Um texto que todos nós conhecemos muito bem. Deus me deu uma palavra. Eu meditando, Senhor, que texto vamos ler dentro desse tema? Crescendo com qualidade. Deus me deu esse texto e nós vamos buscar extrair algumas verdades desses textos para esta conferência, que é a abertura, hoje, para a abertura desta conferência missionária aqui em Ribeirão Pires. Amém? Nos diz assim o texto da palavra, Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Diga comigo assim: eis que o semeador saiu a semear. Vou continuar lendo. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vamos ler todos juntos o versículo 8. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Vira para o seu irmão e diga assim: quem tem ouvidos para ouvir? Amém, amém. Incline a sua fronte, vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor. Pai eterno, estamos reunidos nesta noite com a tua igreja, Pai eterno, e nós te louvamos e nós te adoramos por estarmos como igreja, reunidos para poder te adorar, reunidos para desfrutarmos da comunhão, sobretudo reunidos para ouvirmos a tua palavra. E eu me coloco diante de ti, me coloco diante da tua presença nesta noite, para que o Senhor venha falar conosco, que a semente da tua palavra, de fato, ela venha cair em nossos corações, germinar, crescer e dar muitos frutos. Espírito Santo, nós estamos diante de ti, nós estamos diante da tua presença, e nós estamos diante da tua face, e eu venho orar, Pai, para que o Senhor nos revele as verdades da tua palavra, e que essas verdades da tua palavra, ela venha de fato, Pai eterno, mexer com os nossos corações, e venhamos, ó Pai, nos alinhar à tua palavra, e venhamos viver a tua palavra, e venhamos praticar a tua palavra, e venhamos ser direcionados por ela. É o que eu lhe peço, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A parábola do semeador
talvez seja uma das parábolas mais conhecidas que Jesus relatou. Uma parábola que talvez todos nós conhecemos de cor, é ensinado nas nossas EBDs infantis. A parábola do semeador, de fato, ela nos traz muitas mensagens, muitas verdades que nós devemos refletir, devemos entendê-la primeiramente, sobretudo, nós devemos praticá-la. Mas qual é a mensagem central? Qual é a verdade central desta parábola? E eu confesso para vocês que, por muito tempo, eu a entendi que a parábola do semeador é a parábola que fala de nós como semeadores da palavra, de que o Espírito Santo, ele quer levantar homens para semear a palavra, ou fala da semente, que é a melhor semente, a perfeita semente, que tem um potencial de crescimento, de frutificação, que é a própria palavra de Deus. Ou nos fala das terras, a qual Jesus, ele divide muito bem, e sabemos os tipos de terra. Uma semente, ela cai à beira do caminho, a outra semente, ela cai entre uma terra rochosa, a outra semente, ela cai entre os espinhos, é isso, né? E a quarta semente, sobretudo, ela cai em uma terra boa e ela frutifica. Do que nos fala esta parábola? Será que fala de nós como semeadores? Será que fala da semente, que é a própria palavra, ou o próprio evangelho? Será que nos fala dos homens, da seara, dos tipos de terra a qual Jesus citou? Eu percebi, e demorou para mim perceber isso, mas a gente é lento, mas acaba aprendendo, que na verdade esta parábola, ela não fala nem de nós, nem do mundo, que é a seara. Também ela está inserida a semente, que é o evangelho e que é a palavra, mas eu acabei compreendendo, e não faz muito tempo isso, depois de 30 anos de evangelho, eu acabei entendendo que, na verdade, esta parábola, ela fala sobre o reino de Deus. Ela fala sobre o reino que estava chegando. Ela fala sobre a dinâmica deste reino. E ela fala sobre o crescimento deste reino. E eu penso, e acabei concluindo isso, porque Jesus faz outras alusões. Ele tem outras parábolas que ele usa a semeadura. Sabemos que, e eu gosto muito, é outra parábola que eu sou apaixonado, é que Jesus, ele fala da parábola da semente. E a parábola da semente, ela nos fala que um agricultor, um homem, ele lança a semente na terra, e não sabendo ele como, ele vai dormir. Ele lança a semente na terra e ele vai dormir, assim disse Jesus, e não sabendo ele como. Aquela semente, ela germina, ela cresce. O texto lá, Jesus diz, da sua espiga, e na espiga os grãos. E Jesus fala que assim é o reino dos céus. Por outro momento, Jesus também vai dizer que o reino dos céus é como a semente de uma mostarda, bem pequena, insignificante ao olhar, mas quando ela é lançada na terra, ela começa a germinar e crescer, e se torna uma árvore muito grande. Eu já fiz questão de ir no Google e ver um pé de mostarda, uma árvore de mostarda, e olhar, realmente, é uma árvore muito grande. Eu fui lá e pensei, deixa eu ver o tamanhozinho da semente. Olha, pequenininha, muito pequenininha, mas que tem um potencial muito grande dentro dela de crescer, de produzir sombra, de dar fruto, de expansão. Então eu vejo que esta parábola não é diferente. Primeiro, por causa desses paralelos que Jesus já fez em outras parábolas.
Mas o versículo 10, depois de Jesus, ele falar da parábola do semeador, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe perguntaram, e o texto nos diz, por que nos fala por parábolas? Disse os discípulos, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É na sequência. Você entende isso? Então acredito que na exegese eu não estou fora, pastor, porque na pergunta que os discípulos fazem para Jesus, após ele citar a parábola do semeador, logo Jesus responde, porque a eles não, mas a vocês é dado o direito, o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus. E isso, queridos, chamou muito a minha atenção. Então a primeira pergunta, eu dividi essa palavra em algumas perguntas para nós respondermos. A primeira pergunta é essa: de que se trata essa parábola? Para mim, ela trata sobre o reino de Deus. Ela trata sobre a expansão do reino de Deus, sobre a dinâmica deste reino. Amém, irmãos? Mas então, vamos para uma segunda pergunta na introdução dessa parábola. Se essa parábola, ela nos trata sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Sabemos que a pregação de João, que antecedeu Jesus, foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A pregação joanina foi essa. Ele prega sobre o reino. Grande parte das parábolas e do ensinamento de Jesus foi sobre o reino. Não nos esqueçamos que na oração de Jesus, a oração dominical, a oração que ele nos ensinou, ele começa orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então Jesus nos ensinou, inaugurando o seu reino, a continuarmos orando para que o seu reino venha. O grupo de louvor cantou aqui, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui da letra, que o seu reino é um reino de paz, de justiça e de alegria. Esse é o reino de Deus, é isso? Cadê o grupo de louvor? Acho que é isso, né? Tá certo? Que o reino de Deus é um reino de paz, de justiça. E neste reino de paz e justiça brota a alegria. E de fato Jesus veio inaugurar este reino. Mas o que é o reino de Deus em si? Não é possível nós aprofundarmos neste tema sobre o reino de Deus, que não é o tema que vamos aprofundar aqui. Eu quero ficar muito na parábola, mas em resumo, podemos afirmar que o reino de Deus é o governo dele, aonde a sua autoridade e a sua vontade é exercida de forma soberana, a fim de cumprir os seus propósitos. Então, em resumo, o reino de Deus é o governo de Deus. É Jesus chegando para em todas as áreas da nossa vida, para aonde este reino avançar, o governo dele tem a autoridade, o governo dele exerça os seus propósitos. Então o governo de Deus, o reino de Deus é o governo de Deus, é a autoridade de Deus, primeiramente sobre a minha vida. Ele tem que ser o Senhor da minha vida. A minha vida tem que estar rendida ao seu senhorio. Segundo, a autoridade e o governo dele sobre a sua igreja. Ele tem que ser o cabeça da igreja. Dele tem que vir as diretrizes. A autoridade da igreja vem dele. Eu estou dizendo isso que parece tão óbvio, irmãos, mas nós temos visto, e assim foi com a nação de Israel,
Israel era o povo de Deus. Israel foi a nação eleita de Deus para que o governo dele estivesse sobre ela. Mas em muitos momentos Israel pulou fora deste governo e quis seguir o seu próprio destino. Então, o que parece óbvio para você, nós temos visto no Brasil e no mundo igrejas que andam sem o governo de Deus. Tem uma autoridade humana, tem um planejamento humano, mas o governo de Deus já não está ali. Então são primícias. Primeiramente, o governo de Deus, o reino de Deus, deve ser praticado, vivido em mim. Eu como pastor, você como obreiro, você como membro, você foi chamado para que o reino de Deus chegasse a você e determinasse os rumos da sua vida. E quando o reino de Deus é vivido em mim e é vivido em sua igreja, esse reino de Deus, como as águas do templo da visão de Ezequiel, ele vai chegando à comunidade, ele vai chegando às ruas, ele vai chegando aos valados, e aonde essa água que emana do templo, foi a visão de Ezequiel, aonde ela chega, a morte se transforma em vida. A transformação, as mudanças estão claras diante dos olhos de todos, porque aonde o Evangelho de Jesus, que é a mensagem deste reino, chega, de fato, tudo se faz novo. É este Evangelho que pregamos. Deixa eu parar aqui, que não é o propósito. Então, se esta parábola ela fala sobre o reino de Deus, e se o reino de Deus é o governo de Deus e a autoridade de Deus sobre nós, sobre a igreja, e vai se expandindo no mundo, quais os propósitos desse reino? Você está entendendo, meu querido? Eu estou trabalhando com interrogações. Quais os propósitos desse reino? Quais de fato são as diretrizes principais deste reino e deste governo? Todo governo tem uma constituição, todo governo tem diretrizes, todo governo tem ordenanças. Não é assim, irmãos? Senão vira desordem, senão não temos rumo, senão não sabemos quem somos e nem para onde vamos. Não tem como, tem que ter diretrizes, tem que ter ordenanças. E eu quero, irmãos, eu estou fazendo novamente uma pergunta para vocês. O que leva-nos a entender quais são os propósitos do reino de Deus? Quais são? Primeiramente, quando nós falamos sobre o reino de Deus e sobre o governo de Deus, nós entendemos que Deus estabelece quem? Ele estabelece a sua igreja para ser o posto avançado do seu reino, para ser a embaixadora do seu reino, aonde ela se estabelecer. Amém, irmãos? Então, eu estou aqui definindo que a igreja de Ribeirão Pires, ela é um posto avançado do céu nessa cidade, para que o reino de Deus se estabeleça nesta cidade. Opa! Amém, irmãos? Vocês estão entendendo a linha que queremos traçar? A parábola do semeador, ela nos fala do reino. O reino é o governo de Deus. Para a expansão e dinâmica desse reino, Deus escolhe um povo. Deus escolhe eu e você. Deus nos leva a uma experiência pessoal com Cristo ressurreto. Essa experiência pessoal com Cristo ressurreto me leva a congregar, me leva a um ajuntamento dos santos. É a verdadeira eclésia. Me leva a fazer parte de um corpo chamado igreja. E agora, logo se a igreja é embaixadora e um posto avançado dos céus aqui em Ribeirão Pires,
lá em Suzano. Nós temos uma igreja, pastor. Na verdade, já estamos para a quarta igreja, 3 igrejas, 2 igrejas indo para a terceira igreja. Compramos um terreno agora no Alto Sertão de São José da Tapera, em um distrito chamado Brejinho, povoado chamado Brejinho. Estivemos lá uns 2 meses atrás, 2 meses mais, né? Uns 3 meses, 4 meses atrás. E compramos agora um terreno em Brejinho. E em Brejinho, um distrito de talvez 2.000 pessoas, com as chácaras, um distrito de mais de 100 anos, muito antigo. Não tem uma igreja evangélica, não tem uma na história. Tem uma igreja católica no meio, queridos irmãos. E não tem uma igreja. Nosso pastor lá, pastor Renildo, sabendo disso, foi lá conhecer a 30 quilômetros de onde ele está. Entrou, conheceu, viu a terra, começou um trabalho lá evangelístico. Estivemos lá, já tem um povo lá. Agora compramos um terreno lá. A igreja chegou lá. A primeira igreja de Brejinho, a primeira da história, igreja evangélica. E a igreja, o que vai ser lá? Ela tem que ser um posto avançado do reino. Amém, irmãos? Tudo bem. Eu não sei se eu fiz 3 ou 4 perguntas, mas vamos para mais uma pergunta. Então, se eu como igreja, nós como igreja, somos o posto avançado e a embaixada do reino dos céus, qual é a proposta do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para exercermos esta função? São perguntas, irmãos. O que você acha? Se você é embaixada do reino de Deus, e se você então é igreja que Deus nomeou, escolheu, elegeu e confiou para que você fosse o seu representante. Olha, irmãos, eu representante de Jesus. Ai, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu representante de Jesus. Eu tive a oportunidade, no ano 2012, de estar lá na África. Tivemos um país chamado Burkina Faso. Josinaldo estava lá há 3 anos, tivemos que ir lá para conhecer o trabalho, dar suporte para ele, e estar com ele um tempo. E teve lá um movimento meio estilo lá, meio guerra civil lá, e o embaixador do Brasil chamou todos os brasileiros, 30 brasileiros, 29 brasileiros, chamou todos os brasileiros para a embaixada. Lá vai nós para a embaixada, receber orientações, ficar um tempo ali, porque corríamos risco. E lá estava um posto avançado do Brasil, da Federação do Brasil, e um embaixador representando o país, e ele exercendo a sua função para proteger os brasileiros. E hoje nós fomos estabelecidos assim, como embaixada do reino, mas com propósito. Qual seria este propósito? Será que Deus estabeleceu o propósito de sermos a sua embaixada e o seu posto avançado para fundarmos, edificarmos templos bonitos? Será que Deus estabeleceu a sua igreja para nós sermos apenas uma comunidade de comunhão? Como é bom estar na igreja. Eu tenho irmãos tão bonitos, são meus amigos. Depois do culto nós vamos comer pizza junto. Ai, tá coisa boa. Eu vou tomar um café e jantar na casa do meu irmão. Mas tudo isso faz parte de igreja. Mas será que fomos chamados, estabelecidos como igreja para isso? Será que fomos chamados, estabelecidos para fazer a obra social? Não estou falando mal, irmãos. Irmãos, vindo aqui que lá em Suzano nós temos o Instituto Oba. O Instituto Oba é uma organização civil, uma ONG, um braço social da igreja, estabelecido com o seu CNPJ próprio. Temos muitas ações. Mas será que fomos chamados para isso apenas? Não fomos chamados para isso. Então, para que fomos chamados? Porque Deus nos estabeleceu como igreja, que faz parte da expansão do reino dele aqui na terra. Eu penso, queridos, isso é a minha visão do que eu vejo à luz das Escrituras, que Deus estabeleceu o seu reino com 2 propostas apenas. Essas 2, se cumprirmos, eu penso que é suficiente, e eu quero que você guarde isso. A primeira, cumprirmos o grande mandamento.
E o grande mandamento, Jesus vai dizer que é o resumo de toda a lei, é o cumprimento de toda a lei dos profetas. E qual é o grande mandamento? Que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Diga assim, todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. É o grande mandamento. Se nós olharmos da forma como Deus, ao longo da história no Velho Testamento, construiu o seu relacionamento com o povo de Israel, e estabeleceu leis para que o povo conhecesse, nós vamos entender que de fato Jesus estava resumindo toda a lei e toda a história da lei, da revelação de Deus no Velho Testamento para o Novo Testamento de uma forma maravilhosa. Porque toda a lei, toda a revelação do Velho Testamento, e agora a final revelação e perfeita revelação em Jesus, ela se dá com um propósito: de que os homens amem a Deus. Não é obedecer a Deus, não é temer a Deus, é amar a Deus. E quando eu amo a Deus, porque me é revelado o seu amor, me é revelado o plano de redenção que Ele escreveu e cumpriu por mim, a obediência e o temor vai vir junto. É como o grupo de louvor no reino, o reino é de paz e justiça. A alegria, ela vem no pacote. Ela vem no pacote. Sendo que ainda eu acho, queridos, e eu prego sobre isso muito, de que o que dá a nós, grupo de louvor, a verdadeira paz e que nos dá alegria, é a segurança que nós temos em Cristo. É sabermos que os nossos pés estão sobre a rocha. É sabermos que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. É sabermos que o Senhor nos guarda como a galinha protege os seus pintainhos. É saber que eu sou um salvo em Cristo Jesus e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus, tudo isso me dá uma segurança tão grande. E a segurança para mim é o resultado da paz. Ninguém dorme seguro se as portas estiverem abertas. Ninguém dorme seguro se tiver tiroteio lá fora e você está com as portas todas abertas. Ninguém dorme. Quem dorme? Mas quando você se sente seguro, você descansa. E quando nós nos sentimos seguros em nossa vida, há descanso, a paz, a alegria. E é esta alegria e paz que o reino de Deus que é chegado a nós nos promove. E este reino tem uma proposta de Jesus para nós: cumprirmos o grande mandamento. Eu falei 2. A segunda proposta de Jesus para nós, para o seu reino, é que venhamos cumprir a grande comissão. Então, Jesus nos dá 2 diretrizes principais. A primeira é o cumprimento do grande mandamento: amar a Deus, amar ao próximo. E a segunda, em Mateus 28, Jesus estava indo embora. Jesus estava partindo. Ele olha para os seus discípulos e ele diz claro para os seus discípulos: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos. É a chamada grande comissão. Atos 1:8, antes mesmo, ali já foi mesmo, as últimas palavras de Jesus. Ele olha para os seus discípulos e diz: eu vos darei poder, eu vos darei autoridade. É-me dada toda a autoridade. Agora eu estou dando autoridade para vocês. Eu estou dando. E essa autoridade, essa virtude, esse poder há de vir sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês farão discípulos em Jerusalém. Vocês farão discípulos na Judeia. Vocês farão discípulos em Samaria. E vocês farão discípulos em toda a terra. Então, queridos, diga assim comigo:
a proposta do Rei dos Reis para a sua igreja, que é o posto avançado dele nesta terra, é que ela cumpra o grande mandamento e a grande comissão. Irmãos, para mim é suficiente. Pare para pensar. Quando eu falo em amar a Deus, eu estou falando de adoração. Porque a verdadeira adoração, ela só vai ser manifestada a Deus quando Ele se revela a nós, quando nós o conhecemos, quando nós nos relacionamos com Ele. Eu sempre digo que a adoração, ela nasce em Deus, vem a nós e volta para Deus, porque Ele se revela a nós, revela o seu amor, a sua graça, Ele se aproxima de nós, Ele nos leva a sentar à mesa com Ele. O crescimento deste amor a Ele nos leva a apresentar a Ele, devolver a Ele uma verdadeira adoração. Quando eu falo de amar a Deus, o próprio Paulo vai dizer que se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou quando estávamos perdidos. Ele nos amou quando estávamos sujos. Ele nos amou quando estávamos cegos. Ele nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando essas verdades ficam claras para mim, irmãos, eu vou amá-lo. Eu vou amá-lo. Eu vou temê-lo. Eu vou obedecê-lo. Eu vou servir a Ele de uma forma mais contundente, porque é resultado do meu relacionamento com Ele. E logo, queridos, então, eu vou entender que se Ele me deu o grande mandamento, e Ele me deu a grande comissão, que é amar a Deus e amar ao próximo, a grande comissão, ela é a estratégia que Deus nos dá para que nós venhamos amar a Deus e para que o mundo venha amar a Deus. Você compreende isso? Eu estou aqui agora, queridos, misturando a grande comissão com um grande mandamento. Ele me dá um grande mandamento: que o mundo me ame, me conheça, que os seus olhos sejam abertos a respeito do meu amor, ao ponto de enviar o meu filho. Propósito: qual é a estratégia? Ide, fazer discípulos. Ou seja, os dois começam em uma engrenagem funcionar. Eu cumpro a grande comissão porque eu amo a Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Eu vivo esse amor dele na minha vida. Eu vivo debaixo dessa paz, alegria e segurança que ele me traz. E este amor com ele, esse andar com ele, essa intimidade com ele é tão grande que de mim transborda para o próximo. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Transborda para o outro. Porque é tão grande esse amor que sinto por ele, que eu quero agradá-lo, que eu quero obedecê-lo, que eu quero cumprir aquilo que ele determinou para mim. Logo então eu vou ter que obedecer e vou ter que ir. Essa parábola começa dizendo que o semeador saiu. O meu amor por ele, a minha intimidade com ele, a minha gratidão por ele é tão grande que eu vou sair. Eu vou sair do meu próprio mundo. Eu vou sair de fazer somente as minhas coisas. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou
sair de uma condição de inércia, de uma condição onde 90%, 100% da minha vida diz sobre mim mesmo, inclusive para vir no culto de domingo, é mais sobre mim do que sobre Ele. Eu vou sair dessa condição rasa do Evangelho, e eu vou sair. O semeador saiu a semear, e ele sai a semear, porque é um transbordo do amor de Deus na sua vida para o outro. Você entende isso, meu irmão? Você está entendendo isso? É assim que eu entendo esta parábola. Então, logo, queridos, nós podemos entender que essa parábola, ela fala sobre o reino de Deus, ela fala sobre a expansão do reino de Deus, mas ela nos fala também sobre a dinâmica deste reino de Deus. E na verdade, se nós a entendermos muito bem, alguma coisa diferente deve acontecer em nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos lá. Diante dessas premissas do reino, da igreja, dos propósitos de sermos igreja, o que podemos aprender com a parábola do semeador? O que podemos entender? Nós vamos entrar agora, pastor, 10 minutos, 15 minutos, estou terminando. Estou terminando, eu quero 9h30 terminar. A Beth veio no meu pé puxando a orelha. 40 minutos só. Puxou as 3. Aqui na igreja sede é 40 minutos, lá também tem que ser. Vem puxando a minha orelha. Vamos lá, irmãos. Você está entendendo a palavra? O reino, a igreja, os propósitos de ser igreja? Amém. Então vamos lá. Primeiramente, o semeador saiu a semear. O que nós aprendemos com isso? Primeiramente, eu coloquei aqui 4 tópicos e eu quero só citar para vocês, e não vai dar para aprofundar. Primeiramente, fazermos discípulos é uma ordem imperativa de Jesus para a sua igreja. Fazer discípulos é uma ordem imperativa. Como nós dissemos, para mim, a grande comissão é um pilar do propósito de sermos igreja. Então, queridos, se é uma ordem imperativa do Rei dos Reis, e se eu estou debaixo do governo dele, eu tenho que sair. Deixa eu quebrar algum paradigma aqui. Você não tem que esperar o Ministério de Missões e Evangelismo marcar um evangelismo na praça central da cidade ou em bairro para você cumprir. Não é isso. Essa palavra não está falando para missionários, evangelistas, pastores. A ordem imperativa de Jesus é para todo discípulo de Jesus. A ordem imperativa de Jesus é para cada um de nós. Sairmos é uma ordem imperativa. E quando falamos ainda mais de discipulado, e eu vi aqui que uma das metas é o discipulado 1 a 1, é isso, pastor? O discipulado 1 a 1. Você pode sair dessa conferência missionária desta noite com um voto com Deus, dizendo: Senhor, eu vou orar a partir de hoje, eu quero que o Senhor me dê para nesses próximos 6 meses eu cuidar, eu acompanhar, eu me dedicar a essa pessoa. Quantas pessoas estamos aqui, pastor? Umas 300, 250 pessoas, não sei. Você já pensou se cada um de nós assume uma revolução começou nesta cidade? É a força do discipulado que está intrinsecamente ligado à natureza da igreja, intrinsecamente ligado à missão da igreja. E nós não podemos nos esconder na multidão, no coletivo, porque a responsabilidade é individual. Fazermos discípulos é uma ordem imperativa de Jesus. Segundo,
A força motriz e motivação maior de cumprirmos esta missão é o nosso amor a Ele e ao próximo. Eu não tenho que ter outra motivação. Nós, pastores, queremos ver a igreja crescer. Queremos ampliar as tendas. Queremos que o ministério cresça. Mas se a motivação, né, pastor, não for que discípulos sejam formados, que famílias sejam de fato restauradas, de que o novo convertido, ele inicie um processo de crescimento na fé, que é a melhor e maior construção que Deus pode fazer, que o Espírito Santo pode fazer, é construir no íntimo, no coração, na natureza de um homem pecador, que já estava, o juízo de Deus já estava sobre ele. É construir agora uma nova natureza, a natureza de Cristo nele, e a vida de Cristo começa a brotar dentro dele, de forma que é visível para os seus familiares, de forma que é visível para as pessoas que estão próximas dele. Esse é o evangelho que pregamos. Então a força motriz deve ser nós de fato amarmos as pessoas. E por amarmos as pessoas e amarmos a Deus, nós não queremos que ela apenas venha nascer na fé. Nós não queremos que ela venha apenas se converter. Nós queremos que ela cresça, que ela amadureça, que ela frutifique. Amém, irmãos? Você está entendendo? Terceiro, estou falando aqui do semeador saiu a semear. O ato de ir sempre deve ser uma decisão de esvaziamento e de encarnação. Diga assim comigo: o ato de ir sempre deve ser uma decisão de se esvaziar e de encarnar. Por que, queridos? Eu escrevi esta frase simplesmente porque foi o que Jesus fez. Jesus, para ter 12 homens, para ele discipular, eu vou fechar aqui o parênteses nos 12, tá? Ele veio para os 12. Ele veio para salvar o mundo. Mas o seu ministério foi para os 12. Primeiramente, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou da sua glória, da sua condição divina. Paulo vai dizer isso em Filipenses. E ele desce e ele pisa no chão que os discípulos pisaram. Ele come com os seus discípulos. Ele entra na vida dos seus discípulos. Ele permite, nós estamos falando muito sobre isso, né, pastor? Ele permite que a vida dos discípulos entre na sua própria vida. Nós falamos lá sobre vulnerabilidade, é isso? Né? Jesus se torna vulnerável aos seus discípulos. Ele se permite ser morto e os seus discípulos vê. Você está entendendo? Primeiro ele se esvazia, depois ele encarna-se numa condição da mesma que os seus discípulos é: carne, osso, sangue. Tem que dormir, tem que comer. Ele se encarna neste mundo para que os propósitos do Pai fossem cumpridos nele. O ato de ir deve ser um ato de esvaziamento. Ter a motivação correta. Mas ao ir, eu tenho que me despojar. Eu tenho que descer ao nível daquela pessoa que está cega. Eu tenho que amá-la. Eu tenho que compreendê-la. Eu não sou melhor do que ela. Eu não sou melhor do que ela. O sangue de Cristo derramado na cruz por mim também foi derramado por ela. Não importa se ela está suja, fedida, não importa. Hoje eu tive, pastor, o privilégio, fico feliz, eu vibro com essas coisas, de um menino na igreja. Menino, é que ele é solteiro, mas tem mais de 30 anos. Há 2 meses, ele estava preso nas drogas.
estava no evangelho a sua juventude, se enfiou nas drogas. E os pais dele chegaram na igreja desesperados, veio de uma outra denominação, e nós ficamos sabendo da história do Dudu. E nós ouvimos os pais, um casal da igreja, amigos dessa família, assumiu, sabe que assumir mesmo no discipulado relacional ali? Assumiu essa família. E nós começamos a acompanhar, primeiramente, diante da situação dele. Em Suzano nós temos parceria com a Casa Refúgio. Então nós mandamos até um valor de apoio mensal, para quando nós precisarmos, nós enviamos para a Casa de Recuperação. Seria talvez uma alternativa. Mas Deus, ali, para acertar, para direcionar o Dudu para uma casa de recuperação, Deus deu uma estratégia diferente para mim, na mesa. E eu parei e falei, olha, eu acho que tem uma estratégia diferente para o Dudu. Dudu, pais, nós não vamos levar o Dudu para a casa de recuperação. Vamos fazer o seguinte, Renato, Marisa, que é o casal que abraçou eles, eu quero que vocês montem um cronograma para o Dudu, semanal. Um cronograma de atividade com a família, para ter o devocional com a família. Um cronograma que ele esteja com você, semanalmente, em um contato direto com você, e um cronograma de atividade na igreja. E nós vamos acompanhar o Dudu. Vamos abraçar o Dudu. E vamos ver o que Deus vai fazer. Concordamos assim. E já faz 2 meses que o Dudu não fuma droga. Já faz 2 meses que o Dudu, eu vejo ele de mão levantada, louvando ao Senhor. O Dudu é baterista. Cadê os músicos de novo? Baterista quase profissional. Tocava na noite também. Quase profissional. E aí ele está num processo ainda para se integrar na igreja, para participar do grupo louvor. A gente tem que segurar. Mas tivemos o evangelismo na praça, como eu vi aqui, porque tivemos uma conferência de missões a semana passada, e estávamos na Praça da Cidade, em um excelente evento, um grande evento na Praça da Cidade. E nós permitimos o Dudu subir na bateria na praça. Ele subia chorando, louvando ao Senhor. E hoje, para minha surpresa, o Dudu mandou para mim uma mensagem. Ele não tinha o meu celular ainda, ele conseguiu hoje. Ele fala direto com o Renato e com a Marisa. Ele buscou, de alguma forma, achou o meu celular. Aí eu vejo uma mensagem chegando, aqui é o Dudu, pastor. E mandou uns vídeos. Aí ele falou assim, pastor, na mensagem, pastor, fiz um trabalho evangelista, não sei com quem, irmãos, vou saber ainda. Eu só vi ele com o violão na mão, e um rapaz sentado no chão chorando, e ele cantando, louvando e ministrando já sobre a vida daquele moço. Eita! Tudo porque alguém assumiu, não foi o pastor titular, não foi um casal, para cumprir o grande mandamento. Usou a estratégia da grande comissão. Ide, fazei discípulos. E fazer discípulo é esvaziamento. E fazer discípulo é encarnar, é descer no nível das pessoas para trazê-las para o Senhor. Segundo, e ao semear, estou aqui, irmãos, resumindo. Primeiro, saiu, e ao semear, nós sabemos a história e eu não preciso falar. Ao semear, o discípulo, ele partiu da teoria, mas ele foi de fato para a prática. Ele não apenas saiu e foi passear, ele saiu e semeou. Eu coloquei 3 pontos que eu quero rapidamente passar para os irmãos. A prática do semear deve ser contínua, e não pregar e virar as costas. Eu estou incomodado, irmãos, ainda. Eu estou incomodadíssimo com o que aconteceu, pastor Ailton, na semana passada. E eu vou ter que fazer alguma coisa. Nós tivemos na praça um jovem chamado Nilson, recebeu a Jesus, drogado, embriagado. Direcionamos para uma das nossas congregações. Nós teve um jovem, punk, 17 anos, cheio de coisinha no rosto, as calças rasgadas, estava até meio sujo. Ele também ouviu a palavra. Eu tive a oportunidade de falar com ele no banco da praça. Depois trouxemos ele para o grupo maior. Ele recebeu Jesus. E a equipe perguntou para ele se tinha um telefone, ele não tinha. Onde era a casa dele, ele não passou. E a gente abordamos ele.
e falamos bastante com ele, mas não conseguimos dar direcionamento para ele. Me parece que ele está tipo numa Cracolândia lá em Suzano, em um local onde os dependentes químicos estão. E essa semana não conseguimos dar alguma estratégia para tirar ele dessa situação. E nós vamos fazer alguma coisa, temos que fazer alguma coisa. Porque não é pregar o Evangelho e virar as costas. Esse jovem, eu peço que orem por ele, chama Brian, 16 a 17 anos. Saiu de casa porque os pais estavam afundados no crack. E me parece, quando você olha para ele, você se assusta. Mas quando você conversa com ele, é um doce. O menino não é ruim não, o menino é bom. O menino tem um coração bom. E alguma coisa precisamos fazer. Porque não é apenas semear. É semear e cuidar. É semear e proteger. É semear e acompanhar o crescimento. Terceiro, somente na interação de vida com vida, que se cria o ambiente propício para o crescimento mútuo entre o discipulador e o discípulo. Se o semeador saiu a semear, e eu estou falando aqui de reino de Deus, e eu estou falando aqui de discipulado. Se o semeador saiu a semear, é na interação, não é apenas a distribuição de um folheto. Continue distribuindo o folheto. Continue falando de Jesus na rádio. Continue falando de Jesus nas redes sociais. Mas que isso seja um canal aberto para criar relacionamentos, vínculos. Vida com vida. Ferro afiando ferro. Para que, neste ambiente propício de vida com vida, tanto o discipulador como o discípulo venha a crescer. Amém, irmãos? Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Terceiro, a ordem é semear. O milagre da germinação, apenas Deus pode realizar. Nós não podemos, queridos, fazer aquilo que nós não temos condição de fazer. Nosso papel é agricultor, nós somos semeador da palavra. O milagre do novo nascimento, da regeneração, da transformação, da santificação, é o Espírito Santo que produz. A ordem de Jesus não é para você converter ninguém. A ordem de Jesus não é para você promover santificação em ninguém. A ordem de Jesus é para você fazer discípulos. E fazer discípulos implica em você pregar. Fazer discípulo implica em você cuidar. Fazer discípulo implica em você proteger. Amém, irmãos? Não salvar, não converter. A ordem é semear. O milagre da germinação, apenas Deus pode realizar. Isso se manifesta nesse texto quando o semeador sai a semear. Terceiro, já estou terminando. O texto vai nos dizer que ao sair a semear, uma parte cai no solo rígido, a outra parte cai em solo rochoso, a outra parte cai em solo que tem sementes de espinho, e a outra parte, enfim, cai em terra boa. Eu confesso para os irmãos que eu parei para meditar nisso, porque nas minhas concepções eram muito diferentes do que Deus colocou no meu coração. E eu coloquei aqui, para os irmãos também, 3 definições dessa terceira parte da parábola. A terra, uma parte, outra, enfim, é assim que se divide. A terra rochosa, a terra de solo duro, à beira do caminho, a terra rochosa, a terra com espinhos e a terra boa. Eu coloquei, Deus me deu essa palavra, eu quero compartilhar com vocês. Jesus sabia que o coração de todo homem é mau. Jesus sabia. Apesar dele dizer 4 tipos de terra, Jesus, irmãos, ele sabe. Ele é a palavra encarnada. Ele é a teologia encarnada. Ele sabe que todo o coração do homem é mau. Ou não, irmãos? Ou será que aquela terra boa lá era uma terra boa mesmo? Assim, boa no sentido de ser uma terra boa para receber a palavra. Não!
100% do coração do homem é corrupto, é mau, é inclinado a estar distante de Deus. 100%, Paulo vai dizer isso. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós miseravelmente somos maus, herdamos uma natureza má. Então eu posso afirmar, você vai entender, irmãos, não se escandalize não. Jesus não errou ao dizer esses tipos de terra. Porque teologicamente todos somos maus. Mas Jesus vai afirmar, e ele vai dizer que a questão ali não era se a terra era boa ou era má, mas era a resposta que cada terra dava ao anúncio da palavra, a pregação da palavra. Você está entendendo, irmão? Está entendendo? É a resposta. E a resposta a esta palavra, então, é definida entre homens que não aceitarão a palavra, entre homens que receberão a palavra, e esta palavra vai germinar, mas as lutas da vida sufocam e ela morre. Homens que ouviram a palavra, aceitaram a palavra germinou, mas os espinhos crescem juntos e aquela ervinha que nasceu, ela morre. E homens que vão receber a palavra vai germinar, a palavra vai crescer, vai se enraizar e vai dar fruto. Jesus estava falando, irmãos, não era da terra em si, porque a terra em si é má. Paulo fala sobre isso de uma forma muito clara. Não existe 25% de terra boa. Também essa palavra não está dando porcentagem aqui. Não tem porcentagem. Você está entendendo, irmão? Não tem 25% é terra dura à beira do caminho, 25% é espinho, 25% é rochosa e 25% é os salvos. Não, irmãos, eu não entendo essa parábola assim. Eu não entendo. Porque toda a terra, coração do homem é perverso e mau. E mesmo Deus sabendo disso, Ele nos amou e enviou o seu Filho unigênito. Ao Jesus citar 4 tipos de terra, não estava determinado que seria apenas 25% das sementes que iriam vingar, crescer e frutificar. Jesus indica que na semeadura teremos os que rejeitam, os que recebem, mas não crescem, e os que frutificarão. É isso que Jesus está indicando. O desafio maior, terceiro ponto. E aí, queridos, eu estou chegando no final dessa palavra. Pastor Ailton, é o cerne, irmãos, de tudo que Deus colocou no meu coração para esta noite. O desafio final, o desafio maior da igreja como embaixadora do reino, é olhar para esses 4 tipos de solos que Jesus nos apresenta, sabendo que os 4 tipos de solos são solos ruins, mas saber que na semeadura da palavra a reação de cada um vai ser diferente. Então o que veio ao meu coração, dentro do propósito de amarmos a Deus, de amarmos ao próximo e de fazermos discípulos, é que a porcentagem daqueles que crescem e frutificam seja cada vez maior. E quando essa porcentagem dos que crescem e frutifica é cada vez maior, dos que germinou e parou de crescer e veio lutas. Jesus vai explicar que o solo rochoso é o sol forte. Não é assim que Jesus fala? Ele explica, olha, por causa do sol forte. Sol forte é as lutas, dificuldades, é a doença, é o desemprego, é um problema em casa, é a luta, irmãos. O sol forte. A porcentagem desses que estão passando sobre luta, tempestades sobre a sua vida, vai diminuir. Porque mesmo sobre a tempestade vai passar. E ele vai para outra banda, sabe, irmãos? Jogar a porcentagem para aqueles que frutificam. Aqueles que nasceram na fé, cresceram na fé, e se encantaram novamente
com o mundo também vai diminuir. Porque a porcentagem está indo para aqueles que frutificam, para aqueles que nascem, crescem, amadurecem e frutificam. Então entendo nesta palavra que não é uma questão de ser determinado por Deus, é uma questão de como reagir à palavra. E é uma questão de crescimento ou não crescimento. E se Jesus nos ordenou para fazermos discípulos, logo então, deixa eu voltar para a parábola. Se o sol está forte sobre aquela ervinha que nasceu na fé, eu já ministrei essa parábola em um outro contexto. Eu disse assim: eu que tenho uma costa larga e sou meio grandão, eu vou ficar aqui, a ervinha está ali, o sol está vindo aqui, você entende? As minhas costas vão queimar, a minha careca vai ficar vermelha de tanto sol, mas aquela ervinha, ela vai ser protegida. Você está entendendo, irmãos? Não está determinado. Na verdade, se os nossos crentes não crescem, amadurecem e frutificam, alguma coisa está errada em nós como igreja. É um trabalho pastoral, pastor Ailton, não é? É um trabalho pastoral. Então eu tenho que proteger. Eu tenho que estar perto, para que ela não morra, porque as suas raízes ainda são frágeis. Mas a Bíblia fala que as sementes de espinho cresceu naquele que a semente do Evangelho frutificou. Como pode? Uma semente não nasce, cresce, sufoca uma outra planta de um dia para outro. Não, pastor, leva tempo. Para uma semente de qualquer coisa, às vezes leva meses, leva anos, para ela criar forma, para sufocar uma outra vida. E como nós permitimos que uma semente no coração de um irmão nosso, que está conosco, andando conosco, cantando conosco, vivendo conosco, cultuando conosco, comendo pizza conosco, a gente permita que o seu coração seja sufocado pelo mundo, e ninguém o aborda em amor e diz: meu irmão, vem aqui, eu quero conversar contigo. Eu estou percebendo que as suas atitudes, eu estou percebendo que as suas palavras, eu estou percebendo que a sua vida está indo para um caminho que não agrada a Deus. Isso é morte para você, isso não vai dar certo. E você, em amor, traz ele, você arranca os espinhos do coração dele, o Espírito Santo vai te usar para isso. Esses espinhos não vão sufocar, você está entendendo, irmãos? Cada um que você tira os espinhos, às vezes, espinhos que realmente vão matar, e vão. Primeiramente, porque temos que saber, como falamos na primeira definição, que todos nós temos uma tendência em nosso coração de crescer espinhos. Todos, Calvino diz, certa feita, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então todos nós temos a capacidade enorme de produzir ídolos que vai substituir a Deus. O que nós não podemos é aceitar que esses espinhos cresçam e sufoque a semente. Você está entendendo, irmãos? Cada irmão que você tirar os espinhos, ou você proteger do sol, a porcentagem dos que crescem e frutifica aumentará. Aumentará. E é isso que eu vejo nessa parábola. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. O desafio do trabalho pastoral e da igreja é aumentar a porcentagem. Glória a Deus. O desafio maior do trabalho pastoral e da igreja é aumentar a porcentagem dos que frutificam, diminuindo a porcentagem dos que nascem na fé e não crescem na fé, e dos que se desviam da fé. Porque tem um outro fator, pastor, nós vivemos com isso.
Existem muitos filhos na casa do Pai, mas que estão perdidos na casa do Pai. Estou falando aqui de uma outra parábola. Muitos filhos que pararam de crescer. Muitos crentes que já estão estagnados. Eles não se desviaram na concepção da palavra, mas eles estão desviados dentro da igreja. E essa porcentagem também tem que diminuir para ir para aqueles que frutificam. E esse é um trabalho pastoral. E esse é um trabalho da igreja. Como dissemos e afirmamos à luz das Escrituras, é o propósito da igreja. Amém, irmãos? O discipulado é a obediência simples e total a Cristo. Obediência radical com Cristo, com custo pessoal. Dietrich Bonhoeffer disse isso. O discipulado é a multiplicação de vidas, é investir em poucas pessoas para que se tornem discípulos que a farão outros discípulos. Tozer disse isso. O discipulado cristão é viver e levar ao outro sobre o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida. John Stott. Que assim seja na minha vida pessoal, que assim seja na vida da igreja, na dinâmica da igreja como agência do reino de Deus. Que assim seja, que venhamos fazer discípulos para a glória de Deus. Eu quero que você dê a mão para o irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Você é capaz de assumir um compromisso radical nesta noite com Jesus? Porque se Ele se esvaziou de si mesmo, e se Ele se encarnou para viver a vida que nós vivemos aqui como homem, e se Ele é o nosso modelo principal de homem, e o modelo principal de caráter, e o modelo principal de senso missional, se Ele é a sua referência de fato, você é capaz de orar: Jesus, assim como o Senhor fez, eu quero viver também. Assim como o Senhor assumiu 12 homens, talvez eu não tenha condição de assumir 12, mas eu quero assumir um homem, uma mulher, neste ano, nesses próximos 6 meses, para transmitir tudo que eu tenho recebido do Senhor, toda a vida que eu tenho recebido do Senhor, para que eu venha transbordar nela. Você é capaz de fazer esta oração? E eu peço que você o faça, porque sendo assim, você de fato estará cumprindo a grande comissão, e você vai estar demonstrando que de fato você ama Deus sobre todas as coisas. E se você o fizer assim, eu tenho certeza que o céu se alegrará, porque Deus te escolheu para isso. Oremos ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua presença, diante da Tua face.